Você estava acompanhando a transmissão ao vivo da CPI da pandemia, que vai agora ter um pequeno intervalo, e nós vamos então registrar o que aconteceu de mais importante nessa reunião. A CPI está tomando o depoimento da médica Mayra Pinheiro, que é secretária do Ministério da Saúde. Ela disse que nunca recebeu ordem para fazer defesa do uso da cloroquina para o tratamento do coronavírus. Vossa Senhoria recebeu ordem para fazer a defesa do uso da cloroquina? Nunca. Ou foi uma iniciativa sua, pessoal? Nunca recebi ordem e o uso desses medicamentos não é uma iniciativa minha, pessoal. O presidente da República ou o ministro da Saúde, em algum momento, pediram a Vossa Senhoria que atuasse com protagonismo na defesa do uso da cloroquina? Nunca. Vossa Senhoria saberia dizer por que no início deste mês o Ministério da Saúde retirou de sua página oficial na internet as orientações sobre o uso da cloroquina? Pois não, porque o ministro Marcelo, numa atitude extremamente acertada, resolveu levar para a Conitec todas as construções de protocolos clínicos para a conduta da doença, exatamente para nós eliminarmos as divergências que existem hoje de opiniões. Estamos primeiramente apresentando os protocolos para o uso das medicações para o tratamento hospitalar da Covid e, em seguida, essa orientação, que é a nota número 17, também deverá ser transferida, transformada num documento, numa proposta de protocolo clínico para o tratamento ambulatorial da Covid. A nota não foi, ela foi simplesmente retirada porque novo documento está sendo elaborado. Ela não foi revogada. Durante o depoimento, Mayra Pinheiro afirmou que continuaria a prescrever cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Vossa Senhoria mantém a sua indicação de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de Covid? Eu mantenho a orientação enquanto médica de que a gente possa usar todos os recursos possíveis para salvar vidas. Mantém. Vossa Senhoria, como profissional de saúde, já se vacinou? Ainda não, senador, porque no dia que a minha vacina estava agendada, eu adquiri Covid. Mayra Pinheiro também afirmou no depoimento que o aplicativo Tratikov não foi hackeado, mas sim sofreu uma extração indevida de dados por parte de um funcionário do Ministério da Saúde. A informação contradisse o depoimento à CPI do ex-ministro Pazuello. Quais foram as alterações feitas pelo hacker na parametrização original e como isso justificaria a retirada do ar da plataforma? Todos nós leigos, e eu também me coloco nessa condição, eu não sou técnica de informática, eu sou médica, a primeira ideia que nós fazemos quando a gente escuta dizer que alguém invadiu um dispositivo é chamar de hackeamento. As alterações que o hackeamento proporcionou. Ele não conseguiu, o sistema é seguro, ele não conseguiu hackear. Hackear é quando você usa a senha de alguém, entra dentro de uma plataforma, de um sistema, e nós já tivemos sistemas do governo que foram hackeados. Então não foi hackeado. Foi uma extração indevida de dados. Não foi hackeado. Não é hackeamento. O termo que foi utilizado foi um termo de leigos. Hoje a gente tem um laudo pericial que classifica a operação feita de extração indevida de dados. Então não houve extração de dados, mas não houve alteração do que estava proposto no Não, porque o sistema Tratikov. era seguro. O que ele fez foi simulações completamente indevidas, fora de contexto epidemiológico. Não, isso responde. Quer dizer, não houve alteração. E, portanto, sem haver alteração pelo hacker na parametrização original, o que justificou, então, a retirada do ar? Para investigação. Nós tivemos da imprensa uma notificação de que nós estávamos orientando então, isso que é uma informação absolutamente nova. Não houve alteração e não havendo alteração, nada justificaria a retirada do ar. Porque a informação que o Pazuello passou aqui, e foi outra mentira, é que havia uma deturpação e um desvio da finalidade do Tratikov. A senhora respondeu muito bem e eu agradeço a sinceridade da resposta. A secretária Mayra Pinheiro defendeu que as crianças continuem indo à escola. Ela também criticou o lockdown.
Secretária, a senhora colocou mais cedo que acerca da questão da imunidade de rebanho, e a senhora colocou que não fazia a defesa de forma indiscriminada. Em quais situações a senhora defende? Eu nunca fiz a defesa da imunidade de rebanho. Quando eu me referi no vídeo que o senador Renan trouxe aqui, eu me referi às crianças. Nós não precisávamos, e aí eu insisto na minha defesa enquanto pediatra, o prejuízo que nós causamos às crianças brasileiras, ele é indizível. Crianças que foram privadas da escola, da merenda escolar, crianças que sofreram mais violência doméstica, crianças com um aumento do número de casos de estupro. A gente vai documentar a imunidade isso. de rebanho para criança, a senhora orienta? Não, quando a gente fala de imunidade, é as crianças permanecerem indo para a escola, senadora, porque o risco delas adquirirem a doença é 37,5 vezes menor do que dos adultos. Mas as crianças não vão para a escola sozinhas, secretária. Ela tem todo um corpo docente para poder funcionar. Ela tem os professores, tem toda uma equipe de funcionalidade e depois elas têm que voltar para casa. E elas têm baixa transmissão da doença. Perto do pai, da mãe, do avô. E aí a gente pode isolar os casos mais graves, a gente pode isolar os nossos idosos. Existem muitas medidas, senadora, que nós podemos juntos discutir para a Covid, mas a gente precisa ter medidas estratégicas, não medidas reativas, políticas de apagar incêndio. O lockdown, por exemplo, foi adotado muitas vezes de forma completamente inadequada, quando a gente tem milhares de publicações mostrando que essa medida pode ser inefetiva. A própria Organização Mundial de Saúde, que recomendou o lockdown, hoje diz que ele pode ser responsável pela fome e pela miséria. Então, na Covid, tudo é incerto. Mayra Pinheiro também disse que não recebeu informações sobre a crise de abastecimento de oxigênio em Manaus. Ela esteve na cidade em janeiro de 2021 com uma comitiva de médicos voluntários. Vossa Senhoria recebeu informações a respeito do abastecimento de oxigênio medicinal nos hospitais de Manaus e sobre a capacidade de fornecimento desse insumo ao serviço de saúde? Não, senhor. Durante o período que eu estive lá, inclusive, eu participei de visitas aos hospitais, onde foi o nosso grande choque. Não recebeu informações? Nenhuma informação durante o período em que eu me encontrava lá. Não recebeu informações. E em que momento se percebeu que faltaria oxigênio medicinal em Manaus? Não houve uma percepção que faltaria. Pelo que eu tenho de provas, né, é que nós tivemos uma comunicação por parte da Secretaria Estadual que transferiu para o ministro um e-mail da White Martins, dando conta de que haveria um problema de abastecimento, segundo eles mencionado como um problema na rede. Vossa Senhoria. Bom, a CPI da pandemia está em um intervalo, hoje colhendo o depoimento da médica Mayra Pinheiro, que é secretária no Ministério da Saúde. Nós vamos acompanhar agora uma entrevista ao vivo da senadora Elisiane Gama, que está representando hoje na CPI a bancada feminina. Vamos ouvir a senadora. Olha, é uma importância muito grande, porque os profissionais da área técnica precisam ser considerados nessa comissão e, ao mesmo tempo, os profissionais da área técnica de dentro do governo, eles nortearam, eles deram um direcionamento para todas as políticas públicas que foram adotadas pelo Ministério no enfrentamento da pandemia. Então, o que nós temos de forma muito prática? Se você tem uma orientação que ela não é científica, você automaticamente induz ao erro. E o pior ainda, quando você tem essa constatação de vários órgãos que têm o seu nível de idoneidade, que têm um nível de responsabilidade, por serem órgãos, na verdade, de colegiado e que você não considera, você, infelizmente, não está levando em consideração aquilo que já foi, inclusive, recomendação, entendimento do Tribunal de Contas da União, que deixou de forma clara: nenhuma política pública deve ser efetivada sem ter um respaldo científico, sem ter um respaldo de uma entidade técnica. E, infelizmente, o que a gente constata agora, ouvindo de forma muito intensa a secretária, que é de uma área técnica do governo, é que as políticas públicas, infelizmente, não consideraram. Vamos ver todas as associações, órgãos, conselhos e comissões que deram, ao longo dos últimos meses, posicionamentos contrários, por exemplo, ao uso da hidroxicloroquina, não foram considerados pelo Ministério. O que foi considerado pelo Ministério, inclusive constatado pela fala da Mayra, é que a orientação era obtida ou era seguida a partir de profissionais de forma individualizada, de técnicos de forma individualizada, ou seja, os órgãos científicos, infelizmente, não foram considerados pelo Ministério da Saúde.
A secretária também citou a imunidade de rebanho. Foi satisfatório o depoimento dela sobre esse ponto? Não, ela falou claramente que fez a defesa da imunidade de rebanho, por exemplo, para crianças. Não é? E a gente sabe que as escolas em funcionamento, elas não funcionam apenas com crianças, você tem todo um corpo docente para isso. Professores, profissionais das mais variadas áreas, não é? Desde o atendimento, por exemplo, da vigilância, passando até chegando aos professores, merendeiros. Então, há uma equipe realmente muito grande para o funcionamento, de fato, dessas escolas. Sem falar que essas crianças, elas vão para a sala de aula e depois elas voltam para casa. Elas vão ter contato com o avô, vão ter contato com a avó, com os pais. E isso, infelizmente, não foi considerado. Então, ela colocou isso e ela, na verdade, fez essa defesa ao dizer que foi muito ruim a suspensão das aulas, não é? A suspensão realmente das atividades escolares. Ao contrário, a gente sabe que essa suspensão acabou impedindo uma proliferação ainda maior do vírus na sociedade brasileira. Bem, essa foi a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que representa a bancada feminina na CPI da pandemia. Lembrando que nós estamos tendo agora um pequeno intervalo da CPI, daqui a pouco voltaremos com a transmissão ao vivo. Logo no início da reunião de hoje, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, alertou os senadores sobre os protocolos de acesso aos documentos sigilosos que estão em poder da CPI. Esta tem sido a CPI do Senado Federal que, em menos de um mês, mais tem recebido documentos. Até agora foram autuados pela Secretaria da Comissão aproximadamente 300 gigabytes de documentos, sendo 100 gigabytes de documentos sigilosos. Para que se tenha uma melhor dimensão, a CPMI da fake news, uma CPI expressiva, conta atualmente com cerca de 5 gigabytes de documentos recebidos. Nesse contexto, solicito máxima cautela aos parlamentares e servidores que forem acessar a documentação sigilosa da comissão. O vazamento de documentos sigilosos por parlamentares constitui violação no artigo 144 do Regimento e pode configurar infração ético-disciplinar no artigo 9º, parágrafo 1º do Código de Ética e Decoro. Para servidores, divulgar documentos sigilosos pode resultar em demissão nos termos do artigo 132 da Lei 8.112 de 1991, sem prejuízo de demais responsabilidades na área civil e criminal, inclusive eventual crime de violação de sigilo funcional. Quanto à utilização de trechos, deixar isso claro aqui para os senadores, quanto à utilização de trechos de documentos sigilosos na fala dos senadores, esclareço que, a princípio, não cabe a esta presidência cercear a palavra dos membros dessa comissão. Até porque eu não tenho informações sobre todos os documentos que os senadores pediram e nem li todos esses documentos. O regimento proíbe que o senador leia ou inclua em discurso documentos de natureza sigilosa. Diante disso, fica a critério dos senadores formular perguntas aos depoentes a partir das informações recebidas pela CPI, inclusive a sigilosa. Mas, evidentemente, não será permitido reproduzir em reunião aberta a íntegra de um documento sigiloso. A CPI pode aprovar nesta semana a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A comissão também avalia divulgar um relatório preliminar da investigação. Esta semana, a CPI completa um mês. Até agora, já foram votados mais de 250 requerimentos com pedidos de informações e convocações. Os senadores já ouviram 8 depoentes. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, o ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo,
o ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, e os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, defende que seja feito um relatório preliminar dos primeiros 30 dias de funcionamento da comissão. Muita gente não se lembra nem do primeiro dia de audiência aqui. Não se lembra mais. Até por isso que eu pedi ao senador Renan Calheiros que faça um apanhado nesses primeiros 30 dias de trabalho dessa CPI, juntando tudo aquilo que nós já produzimos aqui. Seria um relatório preliminar para que fique vivo e não diga que a CPI está descambando, porque eu tenho assistido muito aqui, a CPI está aqui para condenar A, para condenar B. Não é verdade. Mas eu faria uma ponderação, se for possível, senhor presidente. Pois não, antes da divulgação desse eventual relatório preliminar, que houvesse uma análise por parte dos membros da comissão. Sim, não, veja bem, eu não estou mandando ele soltar, eu estou dizendo que nós podemos ter um relatório preliminar. Não é no intuito de fazer qualquer tipo de cerceamento à liberdade do relator, de fazer a interpretação dos depoimentos e das informações que foram coletadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas é para que a gente possa se preparar nos argumentos dos debates que teremos que travar na comissão antes da deliberação. Estamos trabalhando e, se houver necessidade para esclarecimento circunstancial de alguma questão, o presidente gostaria e eu estou predisposto a fazer, sim. Nesta quarta-feira, a CPI se reúne para votar requerimentos. Cerca de 350 ainda aguardam votação, além de pedidos de informação, convocação de testemunhas, como ministros, governadores, secretários de saúde e também a convocação do empresário Carlos Wizard, apontado como integrante de um suposto conselho paralelo de saúde. O presidente da comissão, senador Omar Aziz, já adiantou que a reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello, que neste final de semana participou de um ato político no Rio de Janeiro com o presidente Bolsonaro, também deverá estar na pauta desta quarta-feira. E já está na pauta, já foi apresentado um requerimento pelo senador Alessandro Vieira para reconvocação do ministro Pazuello. Como nós vimos na reportagem, amanhã a CPI vai se dedicar a votar os requerimentos. E na quinta-feira vai ser ouvido o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Ele vai esclarecer, entre outros pontos, os atrasos na produção da Coronavac, que é produzida em parceria com a chinesa Sinovac. Referência mundial em vacinas, o Instituto Butantan é o responsável pela produção da primeira vacina contra a Covid-19 disponibilizada no Brasil, a Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac. O Instituto participou dos testes clínicos de fase 3, que avaliou a eficácia e segurança da vacina. A autorização para uso emergencial da Coronavac no Brasil foi concedida pela Anvisa no dia 17 de janeiro deste ano, quando foram aplicadas as primeiras doses de vacina contra a Covid-19 no país, fora dos estudos clínicos. A vacinação em todos os estados começou 2 dias depois. Além de explicar os detalhes da parceria com a Sinovac, o cronograma de produção e a entrega de doses ao Ministério da Saúde, o representante do Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo, deverá ser questionado sobre as polêmicas que marcaram todo esse processo. No final de outubro do ano passado, por exemplo, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou em uma reunião com governadores que o Ministério da Saúde iria comprar 46 milhões de doses da Coronavac do Instituto Butantan. Horas depois, foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Só em janeiro deste ano, o governo decidiu pela compra da vacina e a distribuição aos estados.
Dimas Covas deverá ser questionado também sobre os atrasos na entrega de doses da Coronavac. Vários estados já tiveram que interromper a aplicação da segunda dose da vacina por falta do imunizante. O Brasil ainda depende do ingrediente farmacêutico ativo comprado da China. A entrega do IFA tem sofrido atrasos e esses atrasos, em muitos momentos, foram creditados às polêmicas envolvendo o governo brasileiro e a China, em especial as críticas feitas pelo ex-ministro Ernesto Araújo e pelo próprio presidente Bolsonaro. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Nós dependemos da chegada dessa matéria-prima o quanto antes aqui para regularizarmos a entrega ao Ministério. E todas essas idas e vindas do governo federal, obviamente que tem aí um impacto, né, no ritmo de liberação. Pode voltar, e aí nós temos que debitar isso, principalmente ao nosso governo federal, que tem remado contra. Essa é a grande conclusão. O presidente do Butantan deverá falar também sobre o desenvolvimento da primeira vacina 100% nacional contra a Covid-19, a Butanvac, que aguarda a autorização da Anvisa para iniciar os testes clínicos em humanos. O senador Alessandro Vieira, autor de um dos requerimentos de convocação do presidente do Butantan, quer esclarecer 2 pontos. A questão do andamento do processo de produção de vacinas, inclusive da nova vacina que o Instituto está prometendo, e as eventuais interferências do governo federal que retardaram essa produção. Os jovens que sonham em entrar no mercado de trabalho podem ter menos dificuldade na hora de procurar o primeiro emprego. Está na pauta de votações do plenário do Senado nesta tarde, a partir das 4 horas, uma proposta que estabelece incentivo às empresas para a contratação de jovens estudantes. Se for aprovada, vai se chamar Lei Bruno Covas. A reunião está marcada para as 4 horas da tarde. O desemprego entre os jovens com idades entre 15 e 29 anos e a dificuldade na transição da escola para o mundo profissional são problemas enfrentados pelo Brasil. Para se ter uma ideia, uma pesquisa do IBGE aponta que no último trimestre de 2020, 1 em cada 4 jovens não está empregado, estudando ou em treinamento profissional. É um número extremamente alto, agravado pela pandemia, mas que tem raízes nas dificuldades da educação e do trabalho no Brasil. A grande maioria desses jovens estão abandonando os estudos pelas dificuldades não só do distanciamento, mas principalmente pela dificuldade financeira de poder pagar um ensino técnico, um ensino profissionalizante, a sua faculdade. Portanto, é um dever do Estado brasileiro dar respostas urgentes a esse caos que nós estamos vivendo social perante esses jovens de todo o Brasil. O projeto de lei determina que empresas terão benefícios tributários ao contratar jovens que não tenham vínculo de emprego anterior registrado em carteira. Entre os incentivos oferecidos aos empresários estão a redução do INSS patronal de 20% para até 1% e da alíquota do FGTS de 8% para até 1% no primeiro ano de contratação. Além disso, a regra valerá para os jovens que estiverem matriculados em curso de ensino superior ou curso técnico profissionalizante. Os incentivos tributários para a geração de emprego para os jovens seriam muito bem-vindos e necessários. Entretanto, eles precisariam estar interligados com a educação. A melhor forma de fazer o jovem trabalhar e, ao mesmo tempo, se desenvolver como pessoa e profissional é através do emprego com os estudos conjugados. É necessário que os jovens invistam mais nos seus estudos, na sua formação, para terem melhores condições de competir neste primeiro emprego. Confira outras proposições que podem ser votadas pelo plenário nesta tarde.
está pautada a medida provisória que reduz a carga tributária do serviço de banda larga via satélite. Os senadores podem analisar também o projeto sobre a educação bilíngue dos surdos, ou seja, um sistema que ofereça suporte em português e na língua brasileira de sinais. E também está na pauta o projeto de decreto legislativo que aprova o texto do acordo sobre serviços aéreos entre o Brasil e o Equador. Daqui a pouquinho nós voltaremos com a transmissão ao vivo da CPI da pandemia, que hoje, a partir de hoje, começou a ser transmitida também com a língua brasileira de sinais, com Libras. E se você quiser ter mais informações sobre a CPI, acompanhar todas as sessões, ver as reportagens que foram exibidas, a íntegra dos depoimentos, você pode se inscrever e acessar o canal da TV Senado no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Senado. Lá você tem as transmissões ao vivo e também todas as informações de outras reuniões que já aconteceram, como as íntegras dos depoimentos. Nós ficamos por aqui com essa edição do Senado Notícias e daqui a pouquinho voltamos ao vivo com a transmissão da CPI da pandemia. Uma boa tarde, até lá.